E vamos lá para mais um programinha para você ficar bem atualizado do universo do morcego com o Bate-Giro de Notícias, o último do ano, olha aí. Toda semana, geralmente no domingo, né? A maioria das vezes, 99,9% das vezes, o Bate-Giro foi no domingo. Às vezes teve segunda-feira só para, né, a gente abordar outro assunto. Mas estamos lá batendo ponto todo domingão aqui, trazendo então informações fresquinhas do universo do morcego. Inclusive, aproveito para agradecer a sua companhia todo domingão e todos os dias com os vídeos aqui do canal. Hoje é um videozinho que, ao que parece, vai ser um pouco mais enxuto, porque temos poucas notícias, já estamos nos encaminhando para o final do ano, né? Então o negócio vai ficando um pouco mais escasso. Mas ainda assim temos coisas interessantes para falar. The Batman parte 2 continua rolando informações ainda. Ao mesmo tempo, nós temos preview de quadrinhos, uma nova edição do Batman está chegando essa semana. Temos informações sobre Batman Arkham Shadow com suas premiações e atualizações. Enfim, bora pra tudo isso. Então, já que eu falei, vamos começar com o preview de Batman 156, a penúltima edição da fase do Chip Zdarsky à frente do título principal do Batman. Edição que, além de contar com o roteiro do Chip Zdarsky, tem os desenhos do Tony S. Daniel. E na sinopse, os planos do Charada finalmente são revelados. O DPGC está se aproximando do assassino suspeito e do Batman. A Enterprise está sob ataque enquanto os planos do Enigma entram em foco. A Corte das Corujas não são o que parece. Não perca a emocionante penúltima edição de The Dying City. Meus amigos, estamos nos encaminhando para a resolução envolvendo o irmão do Batman, se realmente existe um irmão ou não. Ao mesmo tempo, esse plano todo do Charada, participação da Corte das Corujas, o Gordon Talarica aí também, né? O Chip Zdarsky inventou bastante coisa nesse finalzinho aí, mas de qualquer forma eu vou defender esse arco aqui porque eu tô achando interessante em vários aspectos e ao mesmo tempo é o arco mais urbano que o Zdarsky fez. E você tem bons desenhistas passando o título aqui também. Ou seja, vamos conferir a penúltima edição essa semana. Eu trago meus comentários para vocês em breve. E foram reveladas novas skins do game Fortnite envolvendo o Batman Arlequina. Fazia tempo que a gente não tinha novidades envolvendo a DC, né? Dentro desse jogo muito famoso. Mas estamos lá então tendo o Homem-Morcego e a Arlequina aparecendo. O Batman com o uniforme ali meio ninja. Ao mesmo tempo que a Arlequina aparece ali com o uniforme meio colegial, uma coisa assim. Posso estar enganado, mas a vibe parece essa. Esse uniforme ninja aí do Batman pareceu um pouco uma coisa meio vinda do Batman Begins, né? Tem uma cara que vai nesse sentido. Eles fizeram uma mistureba das coisas, mas eu sinto que vai muito por esse caminho lá da Liga das Sombras, do Ra's al Ghul, do Liam Neeson lá e do Nolan. Eu achei ok, achei bacana. Pra quem curte bastante Fortnite, ao mesmo tempo Batman é mais uma opção aí de skin pra você ir atrás e resgatar. Aí você tem que comprar, né? O jogo é gratuito, você pode baixar lá para fazer toda a competição durante o game, mas ao mesmo tempo você tem que gastar uma graninha para comprar todas essas skins, a não ser que tenha algumas que venham de graça em algum lugar especificamente, tipo, por exemplo, quando a gente teve o crossover do Batman com Fortnite, você teve vários itens cosméticos sendo disponibilizados em código em cada uma das edições disponibilizadas, depois no encadernado veio todos os códigos também, né? Ou seja, às vezes você tem essa maneira de conseguir as skins, mas geralmente você tem que desembolsar uma graninha para conseguir, então fica a dica, mas se você gostou, vai lá na loja e compre. Falando sobre a animação Creature Commandos, que está fazendo sucesso na HBO Max, ou na verdade na Max, eu nunca vou desacostumar a falar HBO Max. Poxa, esse nome era tão bacana, eu gostava muito. Mas de qualquer forma, a animação veio fazendo sucesso e ao mesmo tempo nós tivemos sendo reveladas algumas artes conceituais de personagens que fazem parte. Inclusive um personagem que na verdade foi cortado da animação. O artista Dust Abel revelou então no seu Instagram algumas artes conceituais envolvendo a noiva, ao mesmo tempo o Dr. Fósforos. Nós temos a Cersei e vários outros personagens aí que estão participando fortemente da animação. Além disso, nós temos a famosa visão da Cersei sobre o futuro, que incluía vários personagens. Alguns deles apareceram, como por exemplo o Judomaster, Pacificador e assim por diante, mas teve um que foi cortado, que originalmente nós teríamos o Monstro do Pântano aparecendo entre os heróis falecidos. Possivelmente o James Gunn deu uma vetada aí no Monstro do Pântano, o personagem está sendo elaborado para aparecer no DCU através aí das mãos do James Mangold, que só vai trabalhar possivelmente nesse filme aí depois de dirigir e escrever o seu filme de Star Wars. Além dessas artes conceituais, nós tivemos a revelação também de artes que fazem parte do próximo episódio, o 6º, onde nós vemos então o Dr. Fósforos dançando ali, ao mesmo tempo que nós temos a versão humana desse personagem levando a pior com o Rupert Thorne. O próximo episódio é focado nessa figura. Além do mais, nós tivemos a prévia em vídeo também, revelando um pouquinho mais de detalhes do que podemos esperar então desse próximo episódio. Quase acabando o Creature Commandos, falta 2 episódios, o 6º e o 7º,
Vamos fechar toda essa brincadeira no ano que vem, mas logo mais. E o 6º episódio é muito importante, porque nós estamos falando sobre o Dr. Phosphorus, que é um vilão do Batman. Vai aparecer o Rupert Thorne, que também é um vilão do Batman, que vem dos quadrinhos, muito conhecido por Batman Animated Series. E aí, será que nós teremos novidades interessantes envolvendo o universo do morcego neste episódio? Vamos conferir, meus amiguinhos, vamos discutir. Estou aqui fazendo resenha de cada um dos episódios de Creature Commandos toda quinta-feira. Você assiste o episódio lá, aí você aparece aqui no canal para assistir a minha resenha com spoilers, para nós discutirmos todo mundo junto aqui o que está acontecendo. E torcendo, então, para termos mais novidades envolvendo aí o núcleo do morcego nesse episódio. Creature Commandos, além de você focar então nos personagens principais, que são os monstros, que não são vilões, inclusive é um ponto importante, meus amigos. Eu vi uma galera comparando esse trabalho todo com o Esquadrão Suicida e falando, pô, estão tentando humanizar os vilões nesta nova animação, mas eles não são vilões, meus amigos, esse é o ponto. A não ser o Dr. Phosphorus, que é um vilão realmente, o restante dos personagens não são vilões, por isso que você tem essa construção para desmistificar o que é o monstro que eles são chamados. Esse é um ponto importante, não são vilões, meus amigos, exceto o Dr. Phosphorus. A gente vai ter que saber no episódio dele se realmente eles tentam humanizar o Dr. Phosphorus ou eles mantêm ele como realmente sendo um vilão no final das contas. Importante, né? Mas quinta-feira vamos conferir esse episódio focado no universo de Gotham, hein? Vamos que vamos. Na sexta-feira nós tivemos algumas novidades não tão boas envolvendo as produções cinematográficas do universo do morcego. Brave and the Bold parece que foi adiado um pouquinho, segundo as palavras do Andy Muschietti, em uma entrevista para um podcast. E a galera começa a ter algumas teorias no que envolve esse filme. Será que vem, não vem? Tem muito insider falando muita coisa, mas nesse ponto, ao que parece, ninguém sabe direito o que vai acontecer com este filme. Se o Muschietti dirige, realmente não vai dirigir, como é que vai ser essa parada toda. A propósito, sobre esse assunto de Brave and the Bold, alguém questionou o James Gunn no Blue Sky se realmente era verdade isso, sendo que a resposta dele foi que não. Brave and the Bold não foi adiado. Ele não sabe por que as pessoas estão falando sobre isso. E ele acabou reforçando também aí, sobre o próximo tópico, que o Matt Reeves está terminando o roteiro de Batman 2, ele só não foi finalizado por completo. O próprio The Batman Parte 2 aí teve o adiamento confirmado, passou de 2026 para 2027, isso foi a maior discussão na bolha decenalta nas redes sociais. O pessoal ficou chateado, você tem discussões no sentido que, pô, tem que dar o tempo pro Matt Reeves fazer o trabalho dele, tem gente falando que não tem que ter tempo nenhum, tem que fazer logo esse filme, não pode perder o hype, não sei mais o que. Realmente foi uma discussão acalorada entre os fãs. E aí alguém foi nas redes sociais lá, obviamente, falar com o James Gunn, né? Depois do próprio James Gunn confirmar que realmente essa informação era verdade, que nós tínhamos aí adiamento do filme do Batman. E, pô, questionaram, né? Como assim você vai ter uma diferença de 5 anos entre The Batman e The Batman Parte 2? É muito tempo. E o James Gunn respondeu o seguinte: para ser justo, um intervalo de 5 anos ou mais é bastante comum entre sequências. 7 anos entre Alien e Aliens, 14 anos entre Incríveis, 7 anos entre os 2 primeiros Exterminadores, 13 anos entre Avatares, 36 anos entre Top Guns e, claro, 6 anos entre Guardiões da Galáxia Volume 2 e Volume 3. Aí, meus amigos, isso gerou uma polêmica gigantesca envolvendo esse negócio de continuação aí com essa justificativa do James Gunn. Eu senti que, na verdade, ele teve uma certa resposta irônica aqui. Ele brincou um pouco com tudo isso, né? Porque ele citou o filme dele lá, que teve polêmicas extra-campo forte, né? Com tweets do passado que sujaram a imagem do James Gunn. Ele teve que vir a público se justificar, pedir desculpas, falar que estava errado, não sei o que, por fazer piadas com essas coisas. Então foi um negócio tenso aí, né? Gerou a demissão dele, inclusive levando ao status que estamos hoje em dia envolvendo o universo DC cinematográfico, né? Com ele sendo o co-CEO da DC Studios, veja só. Então tem algumas coisas por trás disso. Ao mesmo tempo, citar, né, Aliens, você tem diretores diferentes, Incríveis, ninguém queria sequência necessariamente Incríveis, né? Não era uma coisa que era prioridade. Avatar você não leva em conta que o James Cameron tem toda uma produção diferenciada lá, né? Deixa o cara trabalhar, né? Top Gun também eu achei meio forçado aqui, né? Enfim, eu senti que realmente ele quis dar uma sacaneada ali, né? Mas, de qualquer maneira, eu acredito que realmente não há problema em você esperar tanto tempo assim pro Matt Reeves fazer o trabalho dele com The Batman Parte 2. A gente fica chateado, a gente queria que esse filme chegasse o quanto antes,
Gostaríamos muito. Não dá para, inclusive, parar as outras produções da DC simplesmente para esperar o Matt Reeves fazer o trabalho dele com o Batman. Por isso que eu acho que o Batman do Robert Pattinson não tem que estar no DCU. Deixa o Batman do DCU sendo trabalhado lá pelo James Gunn mesmo, fazendo o que ele quiser com o personagem, trabalhando com as séries da DC, incluindo o Homem-Morcego, enquanto o Batman do Matt Reeves ele vai fazendo no seu tempo, no seu ritmo, da maneira como ele quiser. Esse é um ponto importante. Mas, se ele precisa de 5 anos para fazer o roteiro e fazer de uma maneira que, olha, vai valer muito a pena você ir no cinema assistir esse filme, não tem problema. E alguns exemplos trazidos ali do Exterminador até eu acho que vale colocar aqui, na verdade, porque realmente você teve uma diferença boa ali e você teve mesmo um diretor trabalhando, você tem detalhes que podem aparecer, mas ainda assim tem casos que a gente pode relevar envolvendo essa questão do tempo, né? Se o filme, no final das contas, for muito bom, a galera vai ficar tranquila, a galera vai dizer, ah, não, tudo bem, realmente valeu a pena esperar, o que não pode ser um filme mediano, esse é um ponto, né? Por isso que talvez lançar por agora não seria legal. Inclusive, rolou aí nos bastidores dos insiders, que daí você fica meio, putz, essa galera é meio oportunista, né? Mas de qualquer maneira, muita gente tava falando lá que na verdade esse atraso, que envolve o roteiro especificamente, talvez tenha rolado por problemas pessoais na vida do Matt Reeves. A galera não revelou muita coisa, e às vezes até não é bom revelar porque você está falando de uma vida pessoal que tem N detalhes aí que cabe só aquela pessoa lidar com isso. Então, eventualmente, pode ter rolado também algum problema pessoal na vida do Matt Reeves para ele ter atrasado. Alguma coisa aconteceu, né? Que não cabe a gente, inclusive, entrar em detalhes nesse sentido. Isso não pode, de jeito nenhum. Mas ainda assim, é uma coisa que você leva em consideração até para julgar se, pô, pode ou não pode atrasar, né? Pô, se realmente a pessoa teve problemas pessoais para a produção do roteiro, aconteceu alguma coisa na vida dele que ele teve que parar momentaneamente para depois poder voltar, eu acho que tem que realmente relevar essa questão do tempo. Tem que tomar cuidado nesse aspecto. Ainda assim, estamos falando de um ser humano lidando com toda a construção de um filme, né? Não dá para simplesmente automatizar tudo e falar faça de qualquer maneira, porque não vai. Se a pessoa que estiver se sentindo mal em algum momento, passou por algum problema recentemente, simplesmente for obrigada a produzir um filme, a arte que seja em um momento ruim, isso pode gerar um roteiro ruim também, né? Por mais que a arte ela acabe se beneficiando em alguns momentos de uma certa depressão, uma certa tristeza, convenhamos, ainda assim não dá para obrigar uma pessoa que não está conseguindo produzir efetivamente a fazer qualquer coisa. Então realmente a gente tem que tomar esse cuidado também, né? Tem que dar o tempo para a pessoa conseguir fazer aquilo que ela tem capacidade de fazer. Qualquer que seja a pessoa, mas nós estamos falando do Matt Reeves, que é um cara competente, é um cara que realmente sabe muito bem o que faz, né? Que é ser um grande diretor e um grande roteirista também. Então, muita calma nessa hora, deixa o homem trabalhar, vamos esperar aí, e quem sabe a gente continua vendo o Batman do outro lado lá, com o James Gunn focando bastante no Homem-Morcego no DCU. Então, vamos que vamos, meus amigos. Vai dar tudo certo no final das contas. Vamos torcer. E tivemos algumas novidades recentes envolvendo Batman Arkham Shadow, o último game do Batman lançado, o último game da série Arkham lançado também. Continua ganhando prêmios aí como o melhor game VR do ano. Ele ganhou, por exemplo, de veículos como Twist Voxel, ao mesmo tempo da TCA. Basicamente todas as premiações que possuam uma categoria de melhor game VR, o Batman Arkham Shadow está ganhando. Realmente o pessoal conseguiu conquistar o público e provou que é possível fazer um bom game VR com o Batman. Além do mais, para quem tem o game, nós tivemos uma atualização, a atualização 1.2, que traz alguns conteúdos importantes, como novas localizações, novas legendas para o game, ao mesmo tempo mais 4 novos modos desafios. Temos informações de personagens com visualizadores e ao mesmo tempo correção de bugs adicionais. Esse visualizador de personagem você tinha nos jogos anteriores e acabou então que o pessoal da Camouflage, que é a produtora desse jogo, incluiu também esse modo aí para você entrar nos detalhes envolvendo cada um dos personagens que aparece no game. E além do mais você teve então a adição de novos modos de combate, mais um pouquinho ali então daqueles desafios à parte do game, né? Que eu confesso que eu tenho feito bastante esse desafio, já tinha falado em vídeos anteriores aqui, né? É muito bacana você entrar na porrada lá e fazer um exercício combatendo os vilões deste game. O ruim só que você tem que terminar o jogo, ruim não, entre aspas, né? Que o ruim, né? Mas o lance é que você tem que terminar o jogo para desbloquear todos os desafios, conforme eram também nos jogos anteriores da série Arkham. Mas eu acho muito bacana como a Camouflage ela conseguiu honrar de cabo a rabo o que envolve a série Arkham, né? Inclusive com os desafios. Tem a história principal com todo o combate que parece muito a série Arkham, aí você coloca os desafios, tanto no modo combate, quanto no modo predador, realmente a galera soube fazer
muito bem a lição de casa. E os quadrinhos que vão ser essa semana na América do Norte são os seguintes: Batman 156, com o roteiro de Chip Zdarsky e desenhos de Tony S. Daniel. Poison Ivy número 29, com o roteiro de William Wilson e desenhos de Márcio Takara. Batgirl número 3, com o roteiro de Tate Brown e com desenhos de Takeshi Miyazawa. Birds of Prey número 17, com o roteiro de Kelly Thompson e desenhos de Sami Barsi. Batman Full Moon número 3, com o roteiro de Rodney Barnes e desenhos de Steven Subek. Two-Face número 2, com o roteiro de Christian Ward e desenhos de Fábio Veras. E então fechado o nosso último Bate-Giro de 2024, meus amigos e minhas amigas. Novamente agradeço a companhia durante todo esse ano, e 2025 não vai faltar assunto do Batman, do universo do morcego pra gente conversar, né? Convenhamos, então não esqueça de se inscrever no canal. E ao mesmo tempo, todos os dias tem vídeo aqui no canal, por isso eu vou dedicar 2 videozinhos para você assistir. Respondi as perguntas recentes dos inscritos, falando inclusive sobre cronologia de Creature Commandos, falando sobre quadrinhos que vão ser lançados pela editora Panini Comics, como Batman Contágio. Será que a editora Abril deu uma cortada em algumas histórias de Contágio? Dá uma olhadinha nesse vídeo. Ao mesmo tempo, comentei então esses adiamentos de The Batman Parte 2, Brave the Bold, etc. Veja lá os detalhes, bem como a minha opinião um pouco mais fresca do momento. Agradecendo como sempre os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo, muito obrigado por ajudar a financiar esse projeto. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. E esse foi ficando por aqui.